Olá, amigo telenauta, bem-vindos ao programa Educação em Mundo Corporativo, ao vivo, como todas as sextas-feiras, TV ABCD, sempre com temas, olha, palpitantes. Hoje o programa promete, aguarde aí, porque certamente a nossa conversa, nós vamos estar aqui com aquele pinga-fogo tão conhecido que fazemos todas as sextas-feiras, questionando alguém poderoso hoje aqui no programa Educação em Mundo Corporativo. Sempre lembrando o imprescindível e competente apoio da equipe técnica da TV ABCD, essa equipe sempre jovial, é o nosso bando de web design, web ativistas que nós temos aqui, porque nos coloca na web, né, em contato com todos vocês. Lembrando também ao amigo telenauta que você poderá acessar nossa linha ao vivo da TV ABCD e interagir aqui com a nossa convidada, que, olha, atenção, a nossa convidada de hoje, eu vou fazer o seguinte, se eu fosse mencionar aqui todos os percursos profissionais e pessoais dela, eu passaria o programa inteiro. Então eu vou fazer o seguinte, nós estamos hoje recepcionando aqui para tratar conosco verdades que ninguém publicou e acontece nas melhores famílias, que na realidade são famílias, são 2 livros dela, que vão servir de base para que nós possamos manter esse diálogo com Lu de Olivier. Professora, eu vou chamar assim, professora, pode ser? Pode ser. Bem-vinda, professora Lu de Olivier, ao programa Educação em Mundo Corporativo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Professora, você está preparada, certamente, todo o seu trajeto, a sua trajetória de vida, tanto no mundo profissional como corporativo, nos 2 mundos, permite que nós possamos ir direto ao assunto com você. Por gentileza. E aí, por que essa expressão que só faltou você fazer parte do dilúvio lá de Noé, professora? De onde vem isso? É porque eu tive uma vida bastante acidentada, né? Alguns eu já nem relato mais, porque são tantas emoções, né, que a gente sofre aí. Mas, enfim, eu passei por vários acidentes graves, né? E, de uma forma ou de outra, acabei ou saindo ileso ou com poucas sequelas, e as que eu tive eu consegui solucionar. Então, eu sempre brinco, eu falo que só faltei participar do dilúvio do Noé, né? Porque o resto eu... E virou mesmo especialista em limonada, é isso? Né? Eu sempre digo que a minha grande especialidade é a limonada, porque eu transformei todos os limões, né, que vieram para mim. Tem até uma piada que contam, né, de transformar limão em limonada, e eu acabei especialista em limonada justamente por isso. Professora, vamos fazer o seguinte, eu preciso situar o telenauta. Claro que se vocês entrarem na internet, qualquer meio de comunicação, o nome Lu de Olivier, conhecidíssimo, vocês terão, digamos assim, centenas, milhares aí de informações sobre Lu de Olivier. Mas vamos fazer o seguinte, ela própria, ela se diz assim, eu sou alguém multifacetado, né? Então se fala dela, é muito especialista, é polivalente, uma série de coisas. Mas vamos só justificar a telenauta para você entrar no clima dessa conversa nossa. Professora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estava tentando ler lá o seu currículo, né, e tudo que aconteceu já com você na sua vida, mas vamos só situar o telenauta. 5 dedos de uma mão aqui, grandes ocorrências com você, né? Porque, inclusive, a gente fala é multiacidentada, né? Essa expressão, ela que desenvolveu, né? Multiacidentada. Vamos ver um negócio, para situar o telenauta. Primeiro, uma grande ocorrência com você. Cite a primeira. A primeira foi uma anóxia perinatal, né? Que eu já nem cito, mas, enfim, foi a primeira. Aí você teve uma questão do afogamento? Não, antes disso foram 2 acidentes aéreos. 2 acidentes aéreos? Ô, telenauta, vai anotando, vai registrando aí. Depois? Depois foi um acidente de carro automobilístico. Depois o afogamento, né? Anóxia por afogamento. E depois eu tive um AVC. Um AVC. Só isso, professor? Tá. Teve 2 comas, mas é isso que eu estou falando. Eu já nem cito mais para não ficar uma coisa muito acidentada, né? Agora, vejam só, por que nós estamos enfatizando isto? Porque certeza absoluta que aconteceu de tudo para que você hoje não estivesse aqui e também desistisse, né, de todo o empenho que você teve na sua vida profissional. É por aí? Não, mas eu sempre digo que eu só sou quem eu sou por causa de tudo isso que aconteceu, né? Na verdade, eu desenvolvi tudo que eu pesquisei, o que eu publiquei, foi em cima disso que me aconteceu. Professora, vamos fazer o seguinte, nós falamos o seguinte, assim, né? Você
é uma colecionadora de acidentes não voluntários. Vamos deixar claro aqui para o telenauta, né? Acabamos de citar uma parte de diversas ocorrências na sua vida. É tipo assim, né? Como se fosse já o telenauta que está nos acompanhando, né? Fala que o gato tem 7 vidas, né? Então a mulher gato aqui, né? Tudo isso que ela já narrou para nós. Mas, professora, diante de tantos fatos, incidentes, por que você não perdeu esse elan de lutar, de continuar sendo persistente até chegar ao ponto de escrever tantos livros, peça de teatro, todas as suas andanças que você já fez na sua vida? Hoje em dia você é uma pessoa com notoriedade internacional. O que a fez perseverar? Eu acho que, acima de tudo, a vontade de estar viva, de estar aqui, né? E de colaborar com as outras pessoas também. Eu sempre digo que passar por tudo isso que eu passei, aprender tudo que eu aprendi e não passar para as pessoas, não dividir isso com as pessoas, seria egoísmo, né? Então, eu acho que o meu altruísmo, acima de tudo, me moveu. Professora, tem os economistas, né? Eles adoram isso, falar assim do laissez-faire, né? A mão invisível, né? Que existe por aí, né? E, ao mesmo tempo, também, há uma frase que é muito interessante que fala que a vida ela é efêmera, né? Que você tem que aproveitar ao máximo cada momento da vida. É isso mesmo? Você aprendeu a valorizar cada segundo? Ah, claro, né? Depois de tudo isso, o mínimo que eu tinha que fazer era valorizar cada segundo, né? Inclusive, agradeço sempre que eu acordo, eu agradeço por estar viva, né? Eu acho que é importante a gente agradecer por voltar, por estar vivo cada dia, cada momento, né? Cada situação. Eu quero você traz aí diversas obras hoje, você tem ideia já quantos livros publicados, professora? Didáticos são 9. 9 livros publicados? 9. Isso. Além de outros artigos, não dá para quantificar? Artigo, francamente, eu perdi a conta de quantos foram muitos dossiês também, revistas especializadas, eu não saberia te dizer exatamente. Então, quero ir direto ao assunto com você, está preparado? Então, vamos lá, pega um livro seu, eu quero saber o seguinte, eu sou curioso, né? O telenauta também aqui que nos acompanha, a curiosidade é inerente ao ser humano, né? E aí, verdades que ninguém publicou, quais são as verdades que ninguém publicou? Na verdade, essas verdades que ninguém publicou, foi um livro que eu lancei em 2003, naquela época realmente eram muitas verdades que ninguém publicou, que deu base para este livro aqui, ó. Deu uma base para esse, que é o distúrbio de aprendizagem de comportamento, né? Perfeito. E um pouco para esse também, que é o transtornos de aprendizagem de comportamento. Uma das verdades que eu falava ali era a respeito de medicação, né, que hoje começam a falar sobre, né, porque chegou num ponto em que não tem mais como se esconder isso, mas naquela época era uma grande verdade que ninguém tinha falado ainda, né, que é justamente uma questão que só eu falei até hoje também, da hiperatividade. Ela é medicada como se fosse um distúrbio, né? E, na verdade, ela é um sintoma. Então, quando você medica um sintoma, você está não só brecando aquele distúrbio, você não está detectando nada e você está transformando o paciente numa pessoa provavelmente dependente de um medicamento. Então, são duas falhas graves que se comete dentro de distúrbio de aprendizagem de comportamento, né? Certamente, você, com uma publicação dessa e discutindo um tema tão complexo e com enorme sensibilidade, esse daí, né? Porque o mundo atual, né, já não é de tão pouco tempo, hoje em dia nós somos especialistas em criar diversas indústrias, né? Nós vimos conversando a indústria cinematográfica, então falava-se de Hollywood, né? Uhum. Mas há outras indústrias que surgiram também, né, professora? E a cada dia são indústrias que se fortalecem cada vez mais. É por aí? É por aí. É isso. Então, né? Dependendo do tema, fica até difícil para a gente conversar, né? Fica difícil para se divulgar. Eu não vou citar aqui, mas eu fiquei em fila de programas de grandes audiências aí, da mídia. Eu fiquei 6 anos na fila, cada 3, 4 meses eu ligava, e aí, vão me chamar? Não, você espera que daqui a um tempo, até que eu fui deixando, né? Eu falei, então eu vou fazer de uma outra forma.
Mas existe todo um comércio em cima disso que vetam até a divulgação, né? Até para a gente divulgar é complicado. Professora, por gentileza, para o telenauta, já que nós estamos falando, há determinados temas, e eu concordo com você, que a grande mídia simplesmente se torna impossível você estar discutindo esses temas na grande mídia. Agora, hoje em dia, felizmente, com a web, está aqui a TV ABCD, nós podemos tratar desses temas, ao ponto de lhe perguntar o seguinte: e aí? Essa história do multiterapeuta, né, que você própria conversou comigo, explica para o telenauta o que é essa multiterapia. A multiterapia, em primeiro lugar, é uma junção de várias áreas, né, de várias experiências que eu tive, incluindo o mundo cênico, que é muito rico, né, em se tratando de terapia, que eu condensei. Eu costumo dizer que eu condensei tudo, eu juntei tudo e juntei com a minha experiência também e criei uma área, ou uma técnica, melhor dizendo, que ela não só é muito mais eficiente do que muita técnica que está aí, como ela é muito mais rápida, né? Justamente porque eu, por ter sido desenganada 3 vezes pela medicina, eu precisei desse tratamento, eu não tive, né? Então, eu desenvolvi o tratamento que eu gostaria de ter quando eu me acidentei, quando eu tive esses problemas todos que eu tive, né? E os livros que eu escrevi também, eu escrevi os livros que eu gostaria de ter lido, né? Então, eu criei algo diferente. Por gentileza, é importante situar isso para o telenauta, que o programa Educação e Mundo Corporativo transita pelo mundo educacional e o mundo, claro, profissional, corporativo. A sua formação, você é mestre em? Ciências Humanas. Ciências Humanas. E eu não vou pedir para você falar cada curso que você fez aqui, que eu olhei lá, demorei quase 10 minutos lendo lá os cursos no teu site, lá no teu portal, mas vamos lá. E aí, qual é hoje, diante dos trabalhos que você já desenvolveu, Lude e Olivier, qual é o teu relacionamento com a medicina? Aí é até complicado eu estar falando qual é o meu relacionamento, porque eu desacredito. Tá? Desculpa quem acredita, mas eu não acredito que a medicina que nós temos hoje funcione. Tá? O que funciona é um comércio, que eu já falei, é algo que, tudo bem, as pessoas podem até acreditar, né? Mas eu prefiro o tratamento alternativo, eu prefiro até mesmo a meditação, porque tudo está na nossa mente. Eu tenho colegas médicos que eu respeito muito e que também defendem essa ideia. Está tudo na nossa mente, né? O que você realmente acreditar, você vai ser ou não. Então, eu acredito muito mais numa meditação, em algo mais voltado para a alternativa do que o medicamento em si. O medicamento você pode se curar com placebo, né? Bom, como você disse, né, você tem amigos, colegas que são médicos e como toda e qualquer atividade, temos que ressaltar, né, valendo para todos os segmentos, que você tem sim pessoas abnegadas, pessoas dedicadas, que é um mistério dela, né, até atendimento digamos, ao cidadão, a vida humana é prioridade, há pessoas abnegadas, mas, lamentavelmente, né, são pequenas diante de toda a indústria que se forma, né, no entorno de todas as atividades hoje, lamentavelmente, né, e a medicina não foge à regra também, né? Agora, Lude e Olivier, eu lhe pergunto, então, diante de toda essa multiplicidade que você tem de ações, qual é aquela que te toma mais tempo nesse seu mundo aí? Então, eu acho que a que me toma mais tempo é a área de artes, né, a cênica, que eu também faço produções de teatro, cênicas, e é uma área assim que eu acabo sendo terapeuta e diretora ao mesmo tempo, né, e às vezes autora. Então, é algo que me toma mais tempo. Não que isso seja ruim, eu gosto, né, eu gosto de participar disso tudo. Mas eu acho que me toma mais tempo é a área de produção. Eu gostaria de ainda discutir com você um pouco mais aí, de darmos destaque para o telenauta que nos acompanha, essa questão do distúrbio de aprendizagem, até porque, obviamente, tem tudo a ver, inclusive, com as minhas atividades como professor, como educador, né? Isso nos interessa muito. Mas nós vamos fazer o seguinte, que o tempo vai passando rápido aqui no programa, né, Lu? Acredite, nós vamos já, o primeiro bloco, nós vamos para comerciais
E eu te faço o convite para nós retornarmos em seguida, lembrando ao telenauta que nos acompanha na linha ao vivo da TV ABCD, que você pode acessar essa linha e interagir com a Lude Olivier ao vivo aqui no programa Educação e Mundo Corporativo. Professora, vamos para o intervalo e retornamos, combinado? Combinado. Aí vem um pinga-fogo depois, tá bom? Tá ok. Ok, então retornamos em seguida. Retornamos ao segundo bloco do programa Educação e Mundo Corporativo. Hoje nós estamos aqui num bate-papo extremamente qualificado com Lude Olivier. Eu falo professora, né, porque de fato é uma pessoa que merece de fato esse título, né, professora, porque consegue transitar pelos diversos caminhos do saber humano e, muito importante, com competência, né? Lude Olivier, professora Lude Olivier, eu lhe pergunto o seguinte, o seu trabalho nessa questão do distúrbio de aprendizagem, por favor, o que você pode destacar para nós, para o telenauta? Bom, acima de tudo, o que eu posso destacar é a dislexia adquirida, tá? Que eu acho que é o máximo do que eu posso estar falando. Por quê? A dislexia, principalmente aqui no Brasil, né, ela é vista ainda, infelizmente, como algo genético, tá? Algo que, teoricamente, se está condenado a ter, porque o pai teve, ou sei lá. Eu tive, por causa desse afogamento, né, que eu passei, eu comecei a ter características disléxicas, ou seja, eu perdi a capacidade de leitura, tá? E a partir daí eu comecei a estudar, em primeiro lugar, não oficialmente, né? E depois passei a fazer pesquisas oficiais, isso já tem 30 anos, né, que eu estou falando sobre mais de 30 anos. Atualmente essa dislexia adquirida é aceita, tá? Inclusive está colocada em inglês, espanhol e português, está oficializada, só que no Brasil ainda não está sendo aceita. Eu fiz, inclusive, um site específico disso, onde a pessoa pode saber tudo a respeito, né, porque é muito complexo estar falando. Mas, então, o principal disso tudo, dos distúrbios de aprendizagem, é essa dislexia adquirida, que pode ser adquirida tanto por eu sempre digo, por qualquer descarga elétrica no cérebro. Tá? Para ficar uma coisa mais simples. Mas pode ser por um AVC, por uma anóxia, por qualquer acidente que venha a causar essa descarga. E esse site que você disponibiliza para todos, qual que é? O Dislexia Adquirida. Eu vou passar o meu, que é mais fácil, entrando no portal, vocês acham de tudo ali. É o www.ludeolivier.com. É Lude Olivier, né, que está aparecendo aí depois para todo o telenauta aí nos créditos, né? Lude Olivier, você entra no portal e pode ter acesso, digamos, a ricas informações sobre a questão da dislexia, você falando aqui da dislexia adquirida, né? Não apenas genética, né? Nessa conversa, mas é muito valioso que você acesse o portal Lude Olivier. Eu só digo para as pessoas não se assustarem, porque lá tem realmente tudo, né? Então tem o Superação Máxima, que é o que eu faço de artes, de outras coisas. Tem a Dislexia Adquirida, que tem um link para entrar lá. Tem as minhas produções em todas as áreas. Então, às vezes, a pessoa entra lá e fica até meio assustada, né? Fala, mas será possível que ela faz tudo isso? E faço. É uma hiper loja virtual, na realidade, o portal da Lude Olivier. Professora Lude Olivier, eu lhe pergunto o seguinte, e aí, para você manter toda essa situação de trabalhos, de pesquisa, de publicações, de compromissos no Brasil e fora do Brasil, e o tamanho da sua equipe, qual que é? A minha equipe é pequena, a minha equipe que está comigo mesmo são poucas pessoas, agora envolve umas 50 pessoas mais ou menos. Você considera tudo isso um negócio? Sim, não deixa de ser um negócio, mas eu acho que é um negócio voltado para algo muito maior do que simplesmente se ter um retorno financeiro, né? Eu acho que ele sobrepõe tudo isso. Porque nós deixamos claro, o telenauta que nos acompanha, todo negócio pode de fato ser um negócio, né? Deve ser um negócio, e certamente aquele que é o gestor do negócio,
o profissional que atua ali, né? É importante que, além do negócio, possa dar qual a contribuição efetiva que você traz para a sociedade ou para as comunidades que contextualizam o teu negócio. Isso é muito importante, professora. E, obviamente, nós acompanhando a sua trajetória, é fundamental frisar isso aqui no ar e ao vivo. Aí eu lhe pergunto o seguinte, professora, como é que faz, então, para separar o que é filantropia do business, do negócio? E aí? Então, é o que eu sempre digo, eu acho, a minha família já veio nesse esquema de filantropia, e para mim filantropia é algo que faz parte do meu mundo, né? Então eu não separo, eu realmente não entendo que eu tenha que fazer algo para ganhar dinheiro e depois daquele dinheiro eu vou fazer filantropia. Para mim tudo é ligado, né? Então, em tudo que eu já faço de uma forma altruísta, em que eu possa estar ajudando as pessoas. Temos um braço, eu digo que é o braço social, que nós fazemos tanto ativismo socioambiental quanto animal, né? Nós temos vários segmentos nesse sentido. Mas, independente disso, tudo o que eu faço também tem esse lado filantrópico, né? E eu sempre digo o seguinte, na verdade, as pessoas, eu acho que deveria ser assim, as pessoas fazerem o que gostam, né? E fazerem bem. Tudo que a gente faz, o que gosta e que faz bem, a gente acaba sendo remunerado por isso, né? Então, eu acho que o que falta, já estou até me antecipando, você não perguntou, mas já estou respondendo, eu acho que o que falta na grande maioria dos profissionais é isso, é aquela coisa de, eu vou fazer tal profissão, vou ser tal profissão porque eu vou ganhar dinheiro. Não, eu vou fazer tal profissão, eu vou me formar ou vou estudar para fazer um trabalho social, né, e contribuir com a humanidade de tal forma que eu seja bem remunerado por isso. Acho que é aí que está. E a sua família, parece que vocês, né, são pioneiros nessa questão de reciclagem. Tem até a história que vocês eram chamados de otários. Por quê? E pioneiros e otários, qual o motivo? Porque foi o seguinte, isso há muitos anos ninguém falava em reciclagem, ninguém nem sabia o que era isso. Um supermercado da minha região resolveu colocar aqueles, tipo container, aquele coletor. E eu e meu irmão juntávamos, né, ficávamos a semana toda juntando material e separando, e depois levávamos para esse supermercado que fica a uns 3 quilômetros da nossa casa. E, na verdade, só nós fazíamos isso, né? Então, era uma coisa assim absurda, até os próprios funcionários, quando viam a gente chegando lá, já falavam, lá vem os dois otários, né? Porque eles sempre falavam, só vocês que estão fazendo isso, né? Para quê que vocês estão perdendo tempo? E nós insistíamos, não estamos perdendo tempo, nós estamos ajudando a natureza, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Que é o importante, cada um tem que fazer a sua. E, professora, e hoje em dia, já que nós falamos de indústria, né, também existe a indústria do meio ambiente, né? Pois é, né? Agora criaram a indústria do meio ambiente porque começaram a ver que dá lucro. É isso que eu estou falando, eu acho que a mentalidade das pessoas tem que mudar enquanto ainda é possível mudar, né? Que já estamos no limite do planeta de tudo. Não se tem que ter lucro em tudo, o lucro tem que ser ajudar a todos, né? Porque se todos estão bem... eu sempre digo, não adianta nada você ter uma Ferrari num lugar em que está todo mundo andando a pé, né? Eu acho que se todo mundo tiver um carro popular, esse é um exemplo bobo, mas é verdade, né? Eu acho que todo mundo vai estar bem. Então é por aí. Professora, eu lhe pergunto o seguinte, professora Lúdia Olivier, estamos aí as telenautas que nos acompanham, acredite, né, muitas mulheres, né, também estão nos acompanhando. Você é uma pessoa que tem uma visibilidade enorme, ainda mais hoje em dia com todas as mídias, os canais que nós temos de comunicação, a sua visibilidade é considerável e tem um número de seguidores invejável. Eu lhe pergunto o seguinte, e aí, o que a Lúdia Olivier fala para as mulheres que estão acompanhando sobre questão negócios e família? Como é que faz para conciliar isso? Eu sempre consegui conciliar da melhor forma possível. Acho que é isso que eu falo.
para mim sempre foi tudo muito englobado, né? Tudo foi muito junto. Inclusive a gente por muitos anos nós trabalhamos juntos. Não minto para ninguém, com tanto acidente que sofri, com tanta coisa que aconteceu, eu hoje tenho só um irmão, eu não tenho mais uma família, né? Mas, na época que eu tive, a gente tinha uma unidade, nós trabalhávamos juntos, minha mãe servia de secretária, meu pai era porteiro na época do teatro, que a gente fazia teatro, enfim, eu acho que a gente tinha essa unidade, né, que é importante. Eu sempre digo que eu acho que o casal ideal, não que isso deva ser definido como exigência, tá? Mas eu acho que o casal ideal é aquele que, inclusive, trabalha junto, né? Que realmente está junto no mesmo contexto, porque se a gente for juntar pessoas totalmente diferentes, que estão em áreas diferentes, que estão, enfim, estão em mundos diferentes, dificilmente esse relacionamento vai dar certo, né? Ou então um tem que complementar o outro. Professora, eu lhe pergunto o seguinte, você comentou há pouco, o primeiro livro que nós citamos aqui, Verdades que Ninguém Publicou, falou da tua própria experiência, essa série de ocorrências, afogamento, AVC, desastre aéreo, desastre de automóvel, tantas coisas que você mencionou aí, né? Foi um pacote, que nós falamos multi-acidentada, dado ao pacote que você acabou de citar. E você mencionou o livro, Verdades que Ninguém Publicou. E o outro, Acontece nas Melhores Famílias. E aí, o que diz? O Acontece nas Melhores Famílias, ele deu, eu também lancei, acho que foi em 99, né? E ele foi base para esse outro livro meu aqui, que é esse aqui, o Distúrbios Familiares. Distúrbios Familiares foi um nome que eu mesmo inventei, né? Não existe esse termo, quer dizer, não existia até eu inventar. E o que eu chamo de distúrbios familiares? É aquela coisa que realmente acontece nas melhores famílias, só que a maioria das famílias não assume, né? Fica achando que só acontece com o vizinho. Um filho usar drogas, o ciúme, relacionamentos possessivos, até crimes passionais. Eu falo nesse livro também como é que a gente lida com a morte, que a morte é algo complicado as pessoas lidarem, né? A grande maioria não consegue entender e não aceita. Então, tem tudo isso. O câncer de máculas, que eu acho que é importante também, o câncer que é causado por mágoas, né? Que muita gente questiona, mas é verdade. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso. E, por coincidência, quer dizer, não é uma coincidência, a grande maioria das mulheres que tiveram câncer tinham passado por determinadas situações que levaram a desenvolver esse câncer, né? Porque o câncer nada mais é do que uma célula que se desenvolveu de uma forma errada, né? De uma forma mais acelerada. Professora Lúdia Olivier, você fez uma carta, posso falar assim? Mandou um manifesto aí para os políticos, né? E o programa Educação e Mundo Corporativo, nós sempre aqui estamos frisando, destacando, até porque temos que manter a bandeira viva dos movimentos de rua, aqueles movimentos que têm efetivo compromisso com o país, né? E não aqueles que são depredadores e assim por diante. Você fez uma carta e eu quero destacar isso, mas nós vamos fazer o seguinte. No terceiro bloco do programa, eu quero que você comente um pouco e ainda temos outros pontos que eu gostaria de estar perguntando para você e você comentando aqui com o Telenauta. Você já pensou em fazer um filme de tudo isso aí já, não? Já pensei e vou fazer. Ótimo, é bom que faça, né? Porque com tanto, pelo menos os capítulos, dá até para fazer em capítulos, né? Não é isso? É por aí? Professora Lúdia Oliveira, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o segundo bloco de comerciais e vamos retornar logo em seguida, batendo um papo aqui com o Telenauta, que quiser interagir com a Lúdia Olivier, pode entrar na linha ao vivo da TV ABCD. Combinado? Retornamos em seguida. Retornamos ao terceiro e último bloco do programa Educação e Mundo Corporativo. Hoje estamos recepcionando aqui a professora multi-especialista, polivalente, Lúdia Olivier, e que vocês estão tendo o privilégio de interagir aqui, Telenauta. E professora Lúdia Olivier, quando terminamos o segundo bloco, eu disse o seguinte, você escreveu para os políticos. Tudo bem? Sim. Precisa ter ousadia, né? Escrever para os políticos, né? E aí, qual foi? Você pode falar em público aqui?
o que você escreveu? Por favor. O que eu escrevi foi justamente essa batalha toda, né? Em primeiro lugar, de não se aceitar. O Brasil, acho que é um dos únicos países até hoje que não aceitou, sendo que eu desenvolvi essa pesquisa basicamente aqui no país, sobre a dislexia adquirida e sobre a multiterapia, né? Que é uma técnica, como eu disse, já disse que eu criei. E o que eu escrevi para eles foi o seguinte, que, na verdade, há muitos anos eu já tenho essa luta, e eu sou franca em dizer, eu acho que não há um político que não saiba disso, porque eu recebo muitos prêmios também, e quando eu digo prêmios, não é dinheiro, tá? Eu sempre deixo claro, é troféu, diploma de honra ao mérito, porque se fosse dinheiro eu realmente estaria muito milionária. Mas, enfim, nesses prêmios, geralmente, a gente encontra muitos políticos, muitas pessoas que também são laureadas, e eu não teve um evento que eu não tivesse falado com eles. Falei, inclusive, com o pessoal que hoje leva esse projeto, né, de essa nova lei que eles estão tentando aprovar, que, na verdade, não é uma nova lei, né? O que acontece é que eu, há 17 anos, faço esse trabalho já de orientação dos professores, porque, por incrível que pareça, os professores de várias áreas, inclusive de ensino fundamental, médio, tal, e até de faculdade, eles são os mais interessados em saber sobre os distúrbios, né? E teoricamente, deveria ser os próprios profissionais que atuam na área que deveriam estar interessados nisso. Mas aí já entra aquele comércio que eu não vou falar, porque senão eu vou ficar aqui mais 2 horas falando. Mas, resumindo, o que eu falei para eles? Eu de certa forma, resumi isso que eu estou falando, né, e disse que o que eles estão lançando, em primeiro lugar, não é novo, faz 17 anos que eu estou fazendo, tem muitos pontos que precisam ser revistos, inclusive essa coisa do multidisciplinar. Eu não sou contra o multidisciplinar, tá? Eu sou contra a usar-se o multidisciplinar sem necessidade, porque tem muitos distúrbios que nós sabemos que se curam ou se controlam de uma outra forma, que não envolve, por exemplo, não vou citar áreas aqui porque seria muito complexo, mas não envolve todas as áreas do multidisciplinar, e que a multiterapia que eu descobri, que eu criei, ela pode perfeitamente, de uma forma muito mais fácil, mais rápida e mais barata, fazer o mesmo tratamento. Então foi isso. Professora Lúdia Olivier, o mais barato, de repente, pode ser muito complicado para você. É isso que pesa. O mais barato pesa. Mas vejam só, telenauta que está acompanhando, até para fixar bem a conversa aqui com a professora Lúdia Olivier, essa questão da dislexia adquirida, grave aí para você, até para que você depois possa fazer pesquisa, né? E a multiterapia, né, que a professora Lúdia Olivier está aqui ressaltando para nós, são trabalhos que ela desenvolve, né, com intensidade, estão sendo publicados, estão disponíveis, você pode ser um seguidor aí, acompanhar a professora no portal dela, Lúdia Olivier. Agora, professora, aproveitando que você falou que mandou uma carta para os políticos, então vou fazer um pedido aí, né, já que você mandou uma carta para eles. Professora, então, eu lhe pergunto o seguinte, a exemplo de outros países, aqui no Brasil, nós temos uma cadeia alimentar, que essa cadeia alimentar, ela acaba convergindo lá, sendo direcionada para um negócio chamado, que o brasileiro entende muito, corrupção. Aí, nós gostaríamos de perguntar para a Lúdia Olivier o seguinte, já que você é multifacetada, multiacidentada, multiespecialista, um monte de coisa, nós queremos lhe perguntar o seguinte, cadeia alimentar no Brasil, no topo da cadeia, todo mundo acusa os políticos. Todo mundo só fala de político. Fala em corrupção, você só lembra de político. Agora, lamentavelmente, professora, o cidadão comum, qual é a contribuição que cada um de nós podemos dar para, por exemplo, quando cai um prédio, quando acontece algo que contraria todos os interesses de uma comunidade, quando morrem pessoas, quando o dinheiro é desviado, o que o cidadão comum pode fazer como contribuição? Porque a gente só lembra dos políticos, claro que tem que lembrar mesmo, que eles foram eleitos para dar exemplo. Mas e a nossa parte, como é que fica?
Então, é a questão que a gente sempre fala, né, que, na verdade, cada um tem que ter a sua contribuição, não é só cobrar um político, até porque o político também é povo, né? Vamos entender dessa forma, ele não tem algo a mais, o que tem é um poder, teoricamente, um poder que ele adquire, tá? Mas ele é povo também, ele também tem obrigações. De uma forma geral, eu acho que se tem que colaborar com tudo, né? Desde não furar a fila até essa coisa da reciclagem também, que é o que eu falo, é importante para o planeta, é importante para todos, não é só para uma pessoa, não é porque teve 2 otários que começaram aí que não deve continuar. Então, eu acho que tudo o que envolve a sociedade, ela depende de cada um, né? É aquela coisa, já aconteceu comigo, eu falar para uma pessoa, ela estava com a torneira aberta, aquilo saindo água direto, falei, olha, você pode dar uma economizada, não precisa jogar tanta água fora, tal. Ah, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Quer dizer, se começar a pensar dessa forma, isso vira uma baderna que não se controla mais. Quer dizer, se eu não fizer, o outro faz. Se o outro fizer, é problema dele. Eu estou fazendo, se cada um pensar de uma outra forma, se eu fizer a minha parte, o outro também vai fazer, é diferente, né? Eu acho que isso envolve tudo o que nós fazemos, não é só política, é em todos os sentidos, de qualquer forma, cada um tem que fazer a sua parte. Professora, aí, Lúdia Olivier, se cada um fizesse a sua parte, talvez até a gente nem precisasse de determinadas campanhas, né, para arrecadação de dinheiro, especificamente, seja para a área da saúde ou a área da educação, não importa quais áreas, né, que sejam os objetivos, mas uma coisa é certa, né, nós gostaríamos que tudo fluísse naturalmente, né, educação, saúde, transporte, segurança pública e assim por diante, que as verbas fossem destinadas e chegassem, de fato, lá, nos finalmente, onde há necessidade. Você que viaja muito, né, sabe muito bem as grandes diferenças que nós temos nesse país, e eu lhe pergunto o seguinte, veja, nós temos aí muitos programas, que é claro, bem intencionados, fazendo campanhas, arrecadando e assim por diante. O normal seria que essas arrecadações já viessem dos impostos que são pagos por todos nós. Agora, professora, e aí? Questão dos ídolos que nós comentamos aqui com você, né? Que diz assim, já não se fazem ídolos como antigamente, né? Porque toda a parafernália tecnológica expõe todos nós o tempo todo. Por que não se fazem ídolos como antigamente, professora? Você que é uma referência em alguns segmentos para o telenauta que nos acompanha. Eu acho que eu sou até meio suspeita para falar sobre isso, porque eu sou uma iconoclasta, né? Eu realmente não acho que ninguém seja ídolo, nem tenha sido em época nenhuma. Mas, enfim, eu acho que o que passa, de uma forma até terapêutica falando, é que as pessoas, às vezes, a própria vida está tão sem graça que ela acaba passando isso para um determinado ídolo, tá? Então, ela tem a novela, vira a minha novela, não é a novela da produção, do diretor. Eu tenho até uma peça chamada Os Alienados, que já foi até para Portugal, lá eles montaram como Os Alucinados. Sua peça? Peça teatral, que está em cartaz desde 98, quando eu escrevi, e ela sai de cartaz, aí volta com outro elenco, e está atual ainda, que fala justamente da alienação nesse sentido, né? De transferir tudo para a novela, para a TV, a vida passa, o casamento acaba, a filha engravida e por aí vai, e acaba toda a situação da mulher, ela não percebe, ela está grudada na televisão. Então, existe esse fator ídolo, né, que eu sempre digo, às vezes a vida está tão sem motivação que se cria um ídolo, né? E esse ídolo também ele tem uma necessidade de exibicionista, né, de estar se exibindo. Isso não sou eu que estou falando, isso são teorias defendidas por grandes nomes, inclusive. Então, o que acontece? Junta, né, aquelas duas forças, um que precisa se exibir e o outro que está naquela necessidade de ter algo para aplaudir, né? E aí se cria essa questão do ídolo, que eu acho um absurdo num país onde se passa fome, e não se passa fome por falta de alimentação, é por um desperdício que o próprio povo tem,
né? Quem tem desperdiça e quem não tem, não tem acesso a isso. Eu acho um absurdo que se crie ídolos aqui, né? Eu acho que as pessoas têm que começar a acordar, eu sempre digo, tem que acordar para isso, até porque, você me desculpa dizer isso, você disse que os programas são bem intencionados, eu não acho que sejam, porque eu sempre digo, se esses salários milionários que vão fazer um show grátis, tá, para arrecadar fundos, se eles pegassem o salário que eles têm e doassem, sem que ninguém soubesse, não precisaria nem ter o programa. Tá? Então, eu sou muito franca em dizer, é uma área que eu lido também, eu sei como é que funciona, então não é algo assim que a gente possa achar que tenha uma boa intenção por trás disso. Tá? Eu acho que a boa intenção é fazer como a minha família fez a vida toda, como outras pessoas que eu conheço fazem também. Você quer doar, você vai lá e doa e ninguém fica sabendo, não precisa por que as pessoas estarem sabendo disso. Né? Só que o que se faz? Faz um programa, chama a imprensa toda, todo mundo fica sabendo, olha como eu sou bonzinho, estou fazendo um show grátis, e daí? Né? Não está fazendo mais do que a obrigação, um país onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm acesso a nem informação, é fome de informação que as pessoas têm. Professor, aí até eu vou acrescentar algo que sempre temos comentado aqui no programa Educação em Mundo Corporativo, quando você fala, faço um show gratuito, ou seja, o que for, né? Que o telenauta que nos acompanha sempre ficar atento, porque quando alguém disser numa praça pública que o show é gratuito, você está indo lá, não está pagando ingresso, tenha certeza, alguém está pagando esse ingresso. E muitas vezes com dinheiro, verba pública, 3, 4 vezes maior do que seria o preço de um show desses se fosse numa casa de espetáculo na iniciativa privada. Você sempre vai estar pagando a conta. Professor, até quero dizer, aqui no Vale do Paraíba, uma cidade recentemente, a população se juntou e fez com que fosse feito o distrato de um show que teria lá de uma dupla sertaneja, porque se descobriu que iam se gastar 380 mil reais para uma única apresentação de uma dupla sertaneja. A população se juntou e houve o distrato. Veja, hoje em dia esse grau de conscientização é importante, que é o que você falou há pouco, porque muitas vezes tudo aquilo que você está enxergando na mídia, lamento dizer, não condiz com a realidade. Toda essa distorção social, ela poderia ser corrigida assim, porque o mundo inteiro, né, se encanta com as chamadas riquezas do Brasil. Simplesmente elas não chegam onde deviam. É por aí, professora? É, por aí. E só complementando, eu fiz durante muito tempo, eu atendia pessoas na periferia, né? Eu preferia trabalhar com pessoas da periferia. Então, o que eu fazia? Eu pegava crianças e adolescentes que, às vezes, não precisava até de um dentista, eu conseguia até dentista, conseguia tratamento para eles, e em questão de 1 mês, 2, eu colocava eles dançando, cantando, interpretando, fazia autos musicais. E como é que a gente fazia? Eu coloco assim, eu acho que as pessoas também não têm que achar que elas só têm direito, elas têm deveres também. Então, quando eu eu treinava essas pessoas de periferia, elas faziam shows, né? A gente fazia shows, e eu cobrava um valor simbólico, né? Que a própria região não comportava muito ingresso. Nós tínhamos, na época, alguns patrocínios, mas os patrocínios também eram diferenciados. Eles davam, por exemplo, caderno, lápis, essas coisas básicas que eles precisavam. E a gente, então, distribuía, fazia sorteios. E os cachês, eu recolhia o cachê, comprava de pizza, por incrível que pareça, e o elenco comia. Era um dia em que eles comiam bem, né? Era o dia que a gente tinha a pizza do elenco. Então, eu acho que... E é isso que, às vezes, eu vejo uma coisa tão pobre, uma coisa tão triste de se ver, que eu acho um absurdo que as pessoas paguem milhões, sabe? Milhões não digo, mas que paguem uma verba absurda por um show, por qualquer coisa, que você pode estar desenvolvendo de uma outra forma. Vamos ser claros, né? De repente, Criança Esperança poderia ter um outro formato e outros projetos que existem também, que são de domínio público, né? Para que o telenauta não dê a impressão que estamos ficando em cima do muro, que esse programa nunca permanece em cima do muro. É importante dizer sim, né, as críticas, até para que, quem sabe, nós possamos diminuir um pouco, né, esse abismo social que existe no país onde nós vivemos.
Professora Lúde Olivier, acredite, o nosso tempo está... professora, o tempo passa rápido, não é? Pois Muito é, né? rápido, Não falamos quase nada. Quase nada. Mas vamos ter outras oportunidades. Queria agradecer sua presença, certamente o telenauta que está nos acompanhando e nos acompanhou. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Vamos só repetindo, né, que o seu portal, que eles podem acessar... Eu deixo claro, inclusive, essa questão da dislexia adquirida está sendo divulgada de uma forma muito errada. Então, tomem cuidado também com as informações que estão na internet, tá? Quem quiser ter acesso direto da fonte, como eu digo, nesse site, é o www.loudeolivier.com. Ok. Tá? Telenauta, muito obrigado, agradeço novamente por a sua presença aqui, de fato, está presente conosco, interagindo no programa Educação em Mundo Corporativo. Agradecemos a competente, sempre jovial, equipe técnica da TV ABCD, que a gente destaca, né, um bando de web design, web ativista, né, essa galera toda que nos dá apoio na equipe técnica da TV ABCD. Na próxima sexta-feira estaremos novamente aqui, ao vivo, com o programa Educação em Mundo Corporativo. Até lá, muito obrigado a todos.